Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a coluna do Igor Gadelha, mas não é só ele não, tá? Tem outros jornais falando a mesma coisa, aqui o Robson Bonin também. Ministros lamentam a atuação de Lula em mais uma missão internacional. Segundo o que está dizendo o pessoal aqui, a fala da Janja, a questão do TikTok da Janja falar, acabou abafando a agenda internacional do Lula, que o Lula fez uma agenda internacional muito importante, porque não sei o que lá, não sei o que lá, e a fala da Janja acabou abafando tudo. E se de um lado eu acho que tem razão, né? Mais uma vez a Janja deu uma de fuck you Elon Musk, igual ela fez no G20 no Rio. O G20 no Rio, vocês lembram, né? Estava tudo preparado para a grande notícia internacional do G20 ser o Alexandre de Moraes mandando prender os kids pretos porque eles tinham feito o atentado e a tentativa de golpe no Brasil e não sei o que lá. Era muito importante isso ir para a imprensa internacional. Acabou que a imprensa internacional prestou atenção no fuck you Elon Musk da Janja e não prestou atenção no que o pessoal queria. Então, de certa forma, eles não estão errados. Mas a verdade é que eu acho que o problema maior nessa história não é esse. O problema maior nessa história é que realmente o Lula não tem nada para mostrar dessas viagens. Porque essas viagens, embora ele tenha dito que eram viagens para fazer acordos e não sei o que lá, não sei o que lá, não resultou em nada. Foram viagens de desespero do Lula pedindo, pelo amor de Deus, para o Putin e para o Xi Jinping para ensinar ele a ser um ditador mais competente, né? Ele quer ser um ditador competente aqui no Brasil. E o pior, né? Ele foi pedir para dois ditadores incompetentes pra caralho esse negócio, né? Vamos falar sobre isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Anão Pistolinha, Alexander Chuparov III e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O que eu acho estranho é isso, tá? Porque, por exemplo, quando teve o caso da Janja falando fuck you Elon Musk no G20, né? Eu falei isso daqui, falei, olha só, a Janja acabou sacaneando o Alexandre de Moraes e o Lula. Eles esperavam, eles estavam contando que a agenda do G20, o grande evento de mídia do G20 seria a ação policial contra os kids pretos. É lógico, eles fizeram isso no último dia do G20, eles sabiam que ia estar cheio de jornalista aqui no Brasil, eles estavam contando que isso ia ser a grande notícia internacional, a questão do golpe contra o Lula, que tinha um golpe que ia matar o Lula, ia matar o Alexandre de Moraes, eu não sei o que lá, e pipipi, popopó. Uma besteira danada que não tem lógica nenhuma, mas era isso que eles estavam contando. E a Janja falando que o fuck you Elon Musk dela, né, acabou distraindo a imprensa internacional. Isso virou o grande tema do mundo inteiro, porque foi uma fala completamente sem sentido. Ela estava falando de um evento em que ela não foi convidada para falar, era um painel até sobre isso mesmo, sobre redes sociais e coisa e tal, mas ela não ia falar nada, ela que pediu a palavra para falar mais uma vez. E daí, começou a falar sei lá o que lá, e de repente um navio deu um apito. E aí ela achou que era o Elon Musk fazendo que coisa, né? Como é que a pessoa está realmente com um problema na cabeça, né? Tá com a pecinha quebrada ali na cabeça, né? Então, ou seja, no final das contas ela acabou dizendo, fuck you Elon Musk, não sei o que lá. E aí, ou seja, acabou isso sendo notícia internacional e abafando a expectativa da esquerda. Mas naquela época eu falei isso, os jornais não falaram. Os jornais não falaram esse tipo de coisa. Agora, os jornais estão falando esse tipo de coisa. Então tem uma nuance nessa parada. Eu também falei aqui que a Janja acabou abafando a viagem do Lula lá para a China, para a Rússia e coisa e tal. Mas tá aqui, ó. Igor Gadelha. Planalto avalia que Janja ofuscou a agenda do governo na China. Integrantes avaliam que o vazamento da conversa da primeira-dama ofuscou as agendas positivas do governo na China. Que agendas positivas? O Lula foi lá pedir censura, pedir para o Xi Jinping ajudar ele a censurar o povo brasileiro. Que porcaria de agenda positiva é essa que eles estão falando, né? E também, foi na Rússia, lambeu o pé de um ditador lá do Putin que está agredindo os ucranianos de forma absurda e não sei o que lá. E foi pedir, o que eles foram pedir para o Putin também? A mesma coisa, o Lula está vendo que não consegue ganhar apoio aqui no Brasil. Aí ele olhou para o mundo e falou, quem são as pessoas que conseguem resolver esse meu problema? Não conseguem, porque ninguém consegue resolver um problema de um produto ruim. É aquilo que eu explico para vocês. Marketing é uma arte, é uma ciência difícil mesmo. Mas o primeiro passo para você vender bem um produto é o produto ter qualidade. Se o produto não tem qualidade, é difícil pra caramba de você vender. Você pode enganar algumas pessoas durante um tempo, mas depois não tem jeito, o produto não dura muito tempo se for de má qualidade. O Lula é um caso clássico de produto de má qualidade. Não ter marketing que dê jeito, né? A saída que você tem é justamente os ditadores. É o pessoal que controla o povo na mão de ferro ali, que manda prender quem critica e coisa e tal.
É isso que o Lula foi fazer lá. Então não tinha agenda positiva nenhuma. O que o governo está falando aqui é justamente isso, que não que, só não teve agenda positiva porque a Janja falou. Estão botando a culpa na Janja, coitada, por isso. É um idiota mesmo. Torço para ela continuar falando. Fala mais, Janja. Continue falando. Muito positivo isso aqui. Auxiliares de Lula no Palácio do Planalto avaliam que o vazamento das críticas da primeira-dama à rede social TikTok ofuscou a agenda positiva do governo no país asiático. Que agenda positiva? Não teve agenda positiva nenhuma, né? O Rui Costa estaria também na crise, porque o Rui Costa... Então não foi só a Janja, porque o Rui Costa, quem colocou o Rui Costa na crise, né? Foi o próprio Lula. Lembra, no dia seguinte o Lula ficou todo chateado lá, né? Vestiu a capa branca dele de Salvador, né? Falou, não, porque a culpa não é da Janja, fui eu que falei com Xi Jinping, e a Janja pode falar que não sei o que lá, e pipipi, popopó. Ou seja, o Lula ainda se enrolou mais ainda. Aliás, eu diria que a merda maior foi o próprio Lula, porque o Lula acabou entregando nessa defesa da Janja, entregando o que ele foi fazer na China. Ele foi pedir o homem lá do chinês para ajudar aqui nas redes sociais aqui no Brasil. Ele quer alguém da China para implementar censura aqui no Brasil, é o que ele quer, né? Então, no final das contas, isso ou seja, o Lula fez tanta besteira ou mais do que a Janja nessa história. E o problema todo, tá aqui outro cara falando aqui, ó, ministros lamentam a atuação do Lula em mais uma missão internacional. Trapalhada envolvendo primeira-dama foi só mais um episódio em que falas inesperadas ofuscam o trabalho dos ministérios. Que trabalho dos ministérios? O Lula não conseguiu nada, nem na Rússia, nem na China, porcaria nenhuma. Até o encontro, a questão do frango aqui no Brasil, né, que eu falei no vídeo de ontem sobre a gripe aviária, que o Brasil conseguiu no Japão, que o Japão cortasse a compra. Quando tem gripe aviária, eles sempre cortam a compra, tá? Não tem jeito. Isso aí é uma coisa que sempre acontece. Mas o Brasil, como é um país muito grande, às vezes ele consegue negociar de cortarem só a compra do Estado, não do país inteiro. Então o Japão, por exemplo, eles conseguiram isso. O Japão cortou a compra de frango do Estado do Rio Grande do Sul, mas não do Brasil todo. Nem isso eles conseguiram na China. O que o Lula conseguiu na China? O Lula não conseguiu nada. Tem um pessoal dizendo aqui, ó, esse cara aqui, Silas Portugal, nem sei quem é esse sujeito aqui. Vocês acham mesmo que se o presidente Lula ficasse andando de jet ski, a China iria investir 27 bilhões no Brasil? O Felipe Hermes respondeu, acho, a China investiu 30 bilhões no Brasil em 2021, né? Quando o Bolsonaro ficava andando de jet ski aqui no Brasil, né? E é uma comparação idiota, porque o Bolsonaro também viajou para vários países e coisa e tal, ou seja, não é essa idiotice de achar que tem que viajar para a China, isso é porque o Lula queria a ajuda da China para censurar o Brasil. É isso que ele está querendo, tá mais do que claro que foi essa a agenda do Lula nessa viagem dele, tanto na Rússia quanto na China, ele foi procurar apoio de ditadores para aprender como montar um sistema ditatorial no Brasil. É isso que ele foi fazer lá. E esse é o problema do Lula. Aqui, ó, 100 anos de colheita. A crise do INSS afeta tentativa de recuperação da popularidade do Lula. É o que eu falo para vocês. O pessoal do Lula tem essa ideia de que não, que o Lula está com problema na comunicação. Não porque a rede social é muito difícil. Não, o problema do Lula é que o Lula é um merda. Esse é o problema do Lula, né? Ele só faz besteira, ele não tem um plano para o Brasil. Ele só tem um monte de tentativa de arrumar plano para comprar voto de pobre, que não funciona mais, porque o pessoal percebe que isso no final das contas é uma enganação danada, e cada vez que ele tenta esses planos malucos, ele parece que agora ele está com um plano de vale gás, auxílio para reconstrução de casas populares, e tudo isso parece muito bacana. A lógica é a seguinte, a pessoa que ganha esse auxílio do governo vai votar no Lula, afinal o Lula, né, que bancou a reconstrução da casa. Só que o que eles não percebem é que sempre que o Lula continua imprimindo mais dinheiro para fazer esses programas, o que acontece? Você começa a ter a inflação, e isso mata o Lula. Ou seja, cada vez que o Lula faz um programinha desses, vale gás, vai ajudar a população, sei lá, 50 milhões de pessoas com vale gás. Só que 200 milhões de pessoas vão ter inflação. Então, ou seja, você acaba tendo mais piora do que melhora no final das contas, né? O problema do Lula é que o Lula é ruim, é um produto ruim. Não tem nada de a Janja atrapalhou, não sei o que. A Janja fez uma merda, achei engraçado pra caralho, ri pra cacete. Né? Mas, no final das contas, a verdade é que a agenda do Lula lá na China... Por que o jornal está falando isso? Não sou só eu falando isso. No G20 era só eu falando isso. Por quê? Porque no G20 o pessoal queria mesmo que fosse do outro jeito, né? Aqui não. Aqui o pessoal achou ótimo isso. O pessoal, não, isso mesmo. Vamos dizer que a Janja abafou a agenda do Lula no Oriente, né? Lá na Rússia, na China, porque é melhor do que dizer que o Lula não conseguiu nada. É melhor do que dizer que o Lula foi lá para pedir censura, para pedir ajuda para ditador, para censurar o Brasil, e não conseguiu nada mesmo assim, né?
Pois é, eu acho que é isso daí, é por esse o caminho da história. O grande problema aqui não foi a Janja, não, o grande problema foi o Lula.